Você já percebeu que às vezes a inteligência artificial te entrega uma resposta extremamente correta e às vezes ela te entrega uma resposta muito superficial? A diferença entre uma resposta e outra não está apenas na ferramenta da inteligência artificial, está também na forma como você faz a pergunta. E hoje vou te mostrar boas práticas para você aplicar em seu dia a dia. Um ponto fundamental: a IA não substitui o contador de maneira nenhuma. Pelo contrário, ela potencializa o próprio contador. Ela, por exemplo, estrutura o raciocínio e a análise e também antecipa os riscos. Mas tem um detalhe muito importante: ela precisa de direção. E é exatamente aí que entra um ponto muito importante: a forma correta de se construir um prompt. Sempre que for utilizar a IA para uma análise contábil, utilize essa estrutura: contexto, contexto, ação. Vou repetir: contexto, contexto e ação. Isso é muito importante. Essa lógica serve para garantir que a inteligência artificial não forneça uma resposta tão genérica. Esse primeiro contexto serve para informar qual vai ser o papel da IA naquele momento. Um exemplo: pense como consultor tributário especializado em empresas do Simples Nacional. O segundo contexto seria como se fosse o problema. Qual o seu cenário atual? Seguindo o exemplo anterior, o segundo contexto seria: tem um cliente do setor de serviços que faturou R$200 mil no último mês e quer entender qual o impacto do fator R em seu dia a dia. E o terceiro contexto é mais direcionado à ação, o comando, o que você deseja que a inteligência artificial faça com todo aquele contexto anterior. Seguindo o mesmo exemplo, crie uma tabela comparativa e um texto explicativo para que eu possa enviar ao cliente via WhatsApp. Um erro muito comum é focar apenas na ação, enquanto o grande diferencial da inteligência artificial é ter respostas segmentadas, personalizadas, com o máximo de contexto possível. Outro erro também muito comum é abrir sempre novas janelas de contexto e querer que a IA entenda o que foi informado anteriormente. Nesse caso, sempre pense nela como uma memória a curto prazo. Agora, vamos para alguns exemplos práticos que observamos dos nossos usuários utilizando a nossa IA. O primeiro exemplo é uma pergunta: erro na rescisão. Agora, com base nessa pergunta, vamos estruturar um melhor prompt para obter uma melhor resposta. Então, seguindo a mesma estrutura que eu expliquei anteriormente, o primeiro contexto seria: pense como especialista no departamento pessoal com foco na rescisão. O segundo contexto: o funcionário pediu demissão em janeiro de 2026 e foi contratado em janeiro de 2025. E o terceiro contexto é a ação: o que a IA vai fazer com essas informações. Faça um checklist sobre o que fazer nos próximos passos. Agora vamos conferir na prática como ficou o resultado. Muito melhor, né? Agora você viu na prática a diferença entre um prompt genérico e um prompt personalizado. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. A pergunta genérica foi: evento 1200 não consigo enviar. Então, seguindo a mesma metodologia anterior, vamos estruturar melhor esse prompt. Nesse caso, o primeiro contexto será: pense como especialista em E-Social com foco no evento 1200. O segundo contexto será: evento de remuneração não localizado. E o terceiro contexto, que é a ação: me informe os próximos passos de como resolver. Então, bora ver na prática como a IA vai responder? Agora, mais do que nunca, eu tenho certeza que você entendeu. Prompts genéricos gera respostas genéricas. Prompts personalizados gera respostas personalizadas. A Agir não é apenas uma interface de inteligência artificial. Ela é a sua gestora inteligente. Com ela, você consegue fazer vários procedimentos, inclusive personalizar prompts para analisar os seus dados dentro do sistema da macro, ou até mesmo responder de forma atualizada sobre a agenda tributária e também as convenções coletivas. Tudo isso 24 horas por dia, 7 dias da semana, de forma totalmente gratuita. Então, lembre-se, não faça mais perguntas genéricas. Utilize essa metodologia que eu acabei de
de te ensinar. Contexto, contexto, ação. Assim você terá uma resposta muito mais assertiva. IA é apoio técnico. A responsabilidade continua sendo do contador. Um grande abraço e até a próxima.